Beleza. O tema de hoje, pessoal, é um tema que eu considero assim extremamente importante. Eu não acho difícil, mas eu acho extremamente importante, porque é a partir desse entendimento que a gente consegue criar toda uma estratégia para direcionar o nosso processo avaliativo e, consequentemente, a gente conseguir utilizar as melhores ferramentas, levando aí para a parte terapêutica, né? Para o hands-on, a ação do fisioterapeuta no paciente. Então, quando o paciente chega no consultório e começa a apresentar as queixas dele, né, o local onde ele apresenta os sintomas e as características dessa dor, e o momento onde essa dor se manifesta, a gente começa a criar toda uma linha de raciocínio na nossa cabeça. E cada tecido corporal, se eu falar de osso, músculo, articulação, ligamento, nervo, víscera, né? Enfim, todos eles apresentam um tipo de dor, uma característica de dor que se manifesta numa situação específica. Então, quando a gente consegue correlacionar essas informações, eu já descarto uma série de possibilidades, né? Nós, como terapeutas, descartamos uma série de possibilidades e a gente filtra esse processo avaliativo em outras. Então, a seleção de testes específicos, testes de mobilidade, testes neurais e etc., vai muito de encontro com esse relato que o paciente faz. Então, a gente entender essa característica, né, cada tecido, né, esse relato que o paciente está me passando, isso aqui é uma característica discal. É discal por conta disso, disso, disso. Opa, não, esse paciente está me relatando esse sintoma, isso tem uma característica de uma dor ligamentar. Então, se é dor ligamentar, eu preciso testar isso, eu preciso fazer aquilo. Então, a gente consegue criar toda essa linha de raciocínio para cada um desses tecidos e, obviamente, para cada informação que o paciente traz para a gente. Então, a ideia de estruturar essa aula para vocês, que inclusive já vou antecipar aqui, a gente vai dividir ela em duas partes, tá? Essa aqui é a parte um, porque se deixar eu fico falando aqui uma semana, né? Quem está acompanhando aí todas essas aulas sabe aí, né, que eu vou empolgando, então as aulas ficam extensas demais. Então a ideia hoje é que seja algo em torno aí de 30 minutos, tá? Até para vocês se organizarem. Então a gente vai fazer aulas mais enxutas, com conteúdos já bem direcionado e, como eu disse nas últimas aulas, coisas que vocês consigam aplicar amanhã. Então vai atender o paciente amanhã, vocês consigam já aplicar tudo isso que está sendo feito aqui. Sem enrolação e trazendo conteúdo realmente de qualidade. Então eu vou fazer uma divisão entre duas aulas, tá? E eu vou trazer alguns tecidos agora e na semana que vem a gente finaliza com o restante dos tecidos, ok? Bom, só para deixar claro aqui, como a aula está sendo feita no Zoom, a gente tem uma grande vantagem de ter a opção de mandar mensagens aqui pelo chat, de acionar o microfone e fazer perguntas. Então eu dou total liberdade para qualquer um de vocês fazer isso a qualquer momento, tá, pessoal? Então, dúvida que surgirem, questionamentos, fiquem à vontade, pode acionar o microfone e perguntar aqui, ok? Bom, então, dando início aqui à nossa aula, é, o que eu trouxe hoje, né, de conteúdo aí para vocês, isso está incluído no processo avaliativo. E eu sempre digo em aulas, palestras, cursos que eu vou ministrar, que a gente vê muitos profissionais da área da saúde, então eu falo desde educador físico, mas especialmente fisioterapia, né, que é a minha área mesmo de atuação. Muitos profissionais que buscam cursos para aprender a usar determinada técnica. Técnica disso, abordagem daquilo, técnica disso, abordagem daquilo. Então eu falo que esses profissionais ganham uma caixa de ferramenta extensa, né? Eu tenho muitas ferramentas a serem utilizadas, mas falta a linha de raciocínio. Por que que para esse paciente eu vou escolher o parafuso? Por que que para esse aqui eu vou escolher o prego? Por que que esse aqui eu vou usar o martelo? Então, falta essa linha de raciocínio. E eu vejo que uma dificuldade extremamente grande que os fisioterapeutas têm é no processo avaliativo. Então o paciente sentou na nossa frente, como que eu inicio esse processo avaliativo, né? O que eu devo perguntar? E em cima das respostas que o paciente está me passando, o que eu tenho que interpretar? Então quando a gente consegue ter uma boa bagagem nesse processo avaliativo, o nosso tratamento flui de uma forma
surpreendente, assim. Porque você consegue cercar todas as possibilidades, seja naquela intervenção, e se deu certo na primeira intervenção, ótimo, excelente, mas até se o que você fez não surtiu tanto efeito, você já tem um direcionamento do que você consegue mudar para uma próxima intervenção. E tudo isso parte de uma boa avaliação. Então tem uma aula que eu já disponibilizei no meu canal mesmo do YouTube, que ficou uma aula de 1h30, se eu não me engano, né? Fui empolgando, a gente foi falando. A gente falou de todas essas fases de avaliação, né? A gente detalhou alguns desses itens, né, que são colocados nessa avaliação. Então a gente vê avaliações que são extremamente superficiais, a gente vê avaliações que são muito generalistas, muito confusas. Então a ideia é que seja uma avaliação que consiga englobar esse indivíduo como um todo. Então a gente entender o que está se passando por ele, mas sem esquecer das questões biopsicossociais. Como é que está a relação de sono, como é que está a prática de atividade física, questões alimentares, estresse de forma geral, porque tudo isso influencia no sistema desse indivíduo e pode ser a causa dos sintomas. Então a avaliação é a peça-chave aí para tudo isso. E nesse processo avaliativo, né, se eu tiver que passar por algumas etapas, a gente cita todas elas, né? Então a anamnese, que é o caminho principal, a gente vai coletar o máximo de informações possíveis acerca daquele paciente. E dentro dessa anamnese tem algumas perguntas que são bem claras, são importantes e tem que existir em todo o processo avaliativo. E dentro da própria anamnese, a gente vai perguntar também sobre questões viscerais, onde a gente já vai entender algumas coisas relacionadas a hábitos alimentares, a funcionamento visceral de alguma forma, porque a gente consegue já entender como o sistema desse indivíduo está se apresentando. A gente faz levantamento sobre as questões biopsicossociais, então a gente aborda a questão de sono, né, qualidade e quantidade de sono, prática ou não de atividade física, as próprias questões alimentares, né, porque questões viscerais a gente pergunta de funcionamento de cada víscera em específico, procedimentos cirúrgicos e etc. Mas a qualidade dos alimentos, né, que tipo de alimento que esse indivíduo ingere, para também, eu sempre falo, né, que o alimento é a gasolina que a gente põe no carro, né? Então no nosso corpo não é diferente. A importância de ingerir bons alimentos para fazer com que esse sistema funcione bem e se recupere bem. Então, indivíduos que se alimentam mal têm uma tendência de ter uma recuperação mais prolongada ou até mesmo surgimento de sintomas. Então, a gente falou um pouco disso lá também, né? Além de nível de estresse, trabalho, etc. Para depois da gente já criar esse filtro, né, coletar toda essa quantidade maior de informações, a gente ir afunilando esses detalhes. Batendo ali nas questões de inspeção, avaliação dinâmica, palpação, testes específicos, né, sejam eles ortopédicos, neurológicos, teste de mobilidade, teste de neurodinâmica, que inclusive foi uma aula que eu já passei aqui para vocês, e a parte dos captores posturais, que também tem uma aula incrível que vai ser disponibilizada para vocês já já no YouTube. Mas dentre tudo isso, na anamnese é onde a gente coleta a maior quantidade de informações em relação àquele indivíduo. Porque o nosso objetivo não é simplesmente ouvir isso de um lado, né, do ouvido, e essa informação sair do outro. Eu estou entendendo o que está se passando ali com esse paciente. E nesse processo de entender como está passando o paciente, a gente bate direto na queixa principal e na história dessa doença. Né? Então, se o indivíduo se apresentou com uma dor no ombro, eu vou fazer levantamentos para entender o que está acontecendo com aquela articulação. Quando começou, que movimento que ele faz que melhora, que movimento que ele faz que piora. Enfim, tratamentos que já foram feitos. Enfim, a gente tem toda uma linha de raciocínio que aí vocês estão cansados de saber e cada um cria uma linha de raciocínio em cima dessa avaliação. Mas o que eu queria levantar quando a gente fala da história da doença atual? Essas perguntas são extremamente comuns. Eu acredito que todo mundo que está assistindo essa aula nesse momento faz levantamentos, né, questionamentos que bate de alguma forma com essas perguntas, né? Onde dói, quando e como começou. Referência dolorosa é o que ele faz que dói, que é uma coisa que eu sempre gosto de ter isso bem enraizado, bem fixado, e eu passo isso para todos os alunos, né, que é qual o movimento que ele faz que dói. Por exemplo, eu rodo a cabeça para cá, dói meu pescoço. Opa, peraí, se esse cara rodar a cabeça 10 vezes para esse lado, 10 vezes ele sente dor. Beleza, é um movimento de referência dolorosa. E por que ela é importante para a gente?
Porque a partir do momento que eu tenho esse movimento de referência dolorosa, eu vou testar, atuar, aplicar algumas outras técnicas e eu vou pedir para ele reproduzir esse mesmo movimento de referência dolorosa. Porque se ele melhora, eu já crio uma linha de raciocínio, é a partir dali que eu vou me guiando, né, de alguma maneira, e o paciente perceber melhora nesse primeiro atendimento, isso já é uma das formas dele confiar em você, terapeuta, dele atuar nas vias modulatórias de dor, e isso cria uma adesão realmente ao tratamento que vai ser proposto, né? E a tendência de evolução ela se torna extremamente mais acelerada, né? Característica da dor, se tem horário que melhora, enfim, vários questionamentos. E aí a gente chega no sétimo item que eu coloquei aqui, né? Qual tecido envolvido? Qual é o tecido envolvido nessa dor do paciente? O que ele está trazendo aqui de relato para mim, enquanto terapeuta, que me faz entender que essa dor é de característica muscular, que é de característica óssea, é ligamentar. Peraí, isso aqui é discal? Tem algum componente neural? Porque tudo isso muda o que eu vou acabar direcionando ele na avaliação. Quais testes eu vou fazer? Quais questionamentos eu vou aprofundar para entender melhor o funcionamento daquele tecido que está envolvido na dor dele, né? Então eu filtro todo esse processo de avaliação. E automaticamente eu já vou criando linhas de raciocínio para que aconteça a nossa intervenção de uma forma ainda mais precisa, tá? Então nesse processo a gente entra na nossa aula de hoje, que é entender quais os tipos de tecidos e as características de dor que cada um desses tecidos apresentam. Para a gente ter não só um direcionamento terapêutico, mas, obviamente, avaliativo, que eu falo que é sempre a chave do sucesso terapêutico, né? Do êxito terapêutico, é que a gente seja capaz de fazer uma avaliação extremamente minuciosa e capaz da gente conseguir identificar com clareza. O problema desse paciente é isso e eu preciso de fazer aquilo. É isso que vai realmente permitir com que esse paciente confie no seu trabalho, crie uma adesão ao tratamento e, óbvio, e tudo isso a gente vai ter como resposta o êxito terapêutico, né? Êxito terapêutico e a capacidade de aumentar o valor de consulta, de ter a agenda sempre cheia, porque esse paciente vai te indicar para outros clientes e por aí vai. Então, dentre os tecidos, a gente pode destacar esses aqui, tá? São os principais e são os que eu vou trazer aqui para vocês nessa primeira parte, alguns deles, tá? O que a gente está vendo aqui na coluna 1, vou falar de dor óssea, muscular, articular, ligamentar. Na semana que vem a gente vai falar de dor discal, neural e visceral. Aula extremamente interessante, tá, pessoal? Semana que vem tá top. Essa também tá. Mas semana que vem também está top. A gente vai falar de dor visceral, as questões de dor referida, mostrar o mapeamento de cada víscera, onde que ela tá. Dor neural, a gente vai falar um pouco sobre os trajetos, os pontos de compressão, tá sensacional. Assim como a de hoje também. Pessoal, então o primeiro item, né? Se a gente for falar de uma dor óssea. A primeira dor óssea o relato que o paciente traz. Ele fala aqui, ó, dói aqui, ó. Dói nesse ponto, nesse exato ponto aqui, ó. Então, a característica de uma dor óssea é que é uma dor pontual. Não é uma dor que espalha, tá? Não tem capacidade de ter dor referida, ela é uma dor local. Então, o paciente, quando ele relata uma dor de característica óssea, a primeira coisa ele fala, tem uma dor aqui, ó. A dor é aqui, nesse ponto específico. E aí, em cima desse relato que o paciente passa, o que a gente tem de características comuns em relação à dor óssea? Todos esses itens aqui, ó. Primeira coisa, quando o paciente a gente suspeita de uma dor de característica óssea, além dessa questão dele relatar que é uma dor pontual, ela não espalha, né, ela é centralizada, seja na coluna, caso uma lesão da coluna, ou em outro osso qualquer, ele vai ter associado um histórico de trauma recente. Então ele falou, Thiago, ó, sofri um acidente de carro, cara. Depois desse acidente de carro, eu tô com uma dor aqui, ó, nesse ponto do ombro, cara. Não sei o que aconteceu, eu bati ali de algumas formas que eu não consigo lembrar agora, mas foi depois desse acidente que começou essa dor. Então, pera lá. Ele sofreu um trauma, uma queda, um acidente, uma pancada, um tranco, alguma coisa nesse sentido. Depois disso, ele começou a ter essa dor e ela é uma dor pontual, ela não espalha. Na hora já tem que acender essa luz. Opa, pera aí que isso aqui pode ser, a característica dessa dor pode ser uma característica óssea. Então tá aqui algumas outras características, né? Dor local,
após o trauma e que mesmo após alguns dias não reduz ou reduz muito pouco a intensidade da dor, tá? Então essa é outra característica. Pontual, após um histórico de trauma e ela passa alguns dias basicamente na mesma intensidade. Porque, por exemplo, se uma pessoa torce um tornozelo, estirou algum tecido, alguma coisa, dói bastante naquele dia, ele vai inchar dependendo da intensidade da torção, mas passou ali 2, 3 dias, essa dor começa a reduzir. O processo inflamatório talvez fique mais controlado, a dor começa a melhorar. Já quando tem uma fratura, a dor permanece na mesma intensidade por mais tempo. E se ela reduz, é uma quantidade muito pequena. Tá? Então isso também é uma outra característica. História de trauma recente ficou duplicado aqui, né? E outra coisa é que se tocar no local, né, onde teve essa lesão, essa fissura, essa fratura, ou movimentar de alguma forma, contração muscular ou alguma movimentação a nível articular, essa dor pode intensificar ou surgir, né? Às vezes ele tá parado, ó, aqui não dói nada não. Agora se eu tocar no local, se eu mexer, né, se eu fizer a contração do músculo e o músculo estiver no local da fissura, ele apresenta, ou da fratura, né, essa dor se manifesta, tá? Então essa é a característica de dor óssea. E o direcionamento terapêutico? O que a gente pensa, né, em fazer quando tem um paciente com essa característica? Então nós, enquanto fisioterapeutas e profissionais da saúde de diversas áreas aí, em muitos casos a gente é o profissional de primeiro contato. Ou seja, esse paciente sofreu trauma, ele está com dor e ele não foi no médico, ele não foi no hospital, ele não foi em lugar nenhum, ele caiu direto para você. Então, quando a gente sabe interpretar isso, né, que essa dor tem uma característica óssea, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, encaminhar para o ortopedista. Nós, enquanto fisioterapeutas, podemos pedir o exame de imagem, então você pode solicitar o exame de imagem para confirmar, né, ou não a presença dessa lesão. E caso você vá fazer alguma técnica, algum procedimento, tem que ter atenção, tá? Tem que ter atenção porque você pode aumentar essa lesão, você pode provocar aumento de sintomas. E outra coisa, o paciente, quando chega pra gente, né, profissional de primeiro contato, ele não sabe que teve a fratura. A suspeita tem que vir da gente, porque a gente estuda isso. Ele é leigo no assunto. Então, se de repente a gente aplica alguma técnica e porventura, depois que ele saiu do seu consultório, ele vai resolver fazer o exame de imagem, de repente ele vai falar que essa lesão ainda foi por culpa da técnica que você aplicou, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então a dor óssea, se a gente suspeita, é melhor a gente evitar um dano maior, é melhor você se preservar e a gente direcionar, tá? Para o médico ortopedista, solicitar o exame de imagem e ter cautela no que a gente vai fazer ali dentro do consultório. Beleza? Tranquilo, pessoal? Isso foi a dor óssea. Então, o que eu vou trazer para vocês em todos os tipos de tecido? Eu vou trazer o relato do paciente, o que é comum desse paciente falar para a gente dentro de consultório. Eu vou trazer características comuns referentes àquele tecido e eu já vou trazer direcionamento terapêutico, tá? Então, eu estou passando isso aqui para vocês só para vocês entenderem como que vai ser o esquema aqui de aula. Porque eu acho que dessa forma vai ficar mais didático e eu acho que vai ser mais aplicável para vocês, tá? Então vá anotando aí quem quiser, tá? Vai fazendo o resumo aí de vocês e vamos seguir aqui, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, fique à vontade para perguntar. Beleza, então essa foi a dor óssea. Agora a gente vai falar sobre dor muscular. Então a dor muscular, o que a gente vê de relato comum dos pacientes? Eu coloquei algumas frases que são clássicas, né? Ele fala, ó, dói essa região aqui, ó. Eu sinto dor nessa região aqui, ó. E normalmente quando tem dor muscular, eles fazem essa expressão que eu tô fazendo pra vocês. A cara fica contorcida, sabe? Sabe quando fala de dor? Pode reparar, o paciente que tem uma dor muscular, ele fala, rapaz, aqui, a dor tá aqui assim, ó. Rapaz, dói aqui, ó. Aqui tá tudo tenso, tá duro. Firme aqui, ó. É outra característica, né? Ou então o paciente fala assim, ó, eu tô bem, eu tô tranquilo aqui, ó, mas se eu tiver que fazer, vamos dar um exemplo aqui de uma lesão de deltoide anterior. Deixa eu só mudar aqui a imagem. Uma lesão de deltoide anterior, só para dar um exemplo, tá? Para ficar fácil aqui, até para a câmera pegar. Ele fala, ó, dói nessa região, tá? E ele pode falar, ó, dói quando eu faço esse movimento. Por quê? Porque a flexão de ombro é a ação do deltoide anterior. Ou seja, quando a gente faz o movimento de ação daquela musculatura, ele sente dor. Então a gente pode pedir uma contração isométrica, por exemplo, ele não consegue sustentar. Ele vem aqui, nossa, não, peraí, não aguenta não, não aguenta não, não dá para segurar. Então são sinais e sintomas, né, são relatos
sinais e sintomas que nos dão um direcionamento que possivelmente isso trata-se de uma dor de característica muscular, tá? Uma outra coisa é que a gente pode ter lesão do tecido, lesão a nível muscular mesmo. Então ele fala, ó, na hora eu senti uma fisgada. Então o rapaz está jogando futebol, e ele falou, rapaz, eu fui esticar a bola, fui esticar a perna para chegar na bola, senti pegando o posterior de coxa. Parece que deu um rasgo, deu um puxão aqui assim, ó. Ou seja, são relatos que já nos fazem entender que possivelmente é uma dor de característica muscular, né? Pode ter alguma outra coisa mais envolvida, mas o tecido muscular está inserido ali. Então são algumas frases que são comuns para esse paciente apresentar para a gente, tá? E características comuns, né? Eu trouxe relatos que o paciente traz, né? Frases que são comuns, né? Que a gente ouve aí com alguma frequência. E aqui a gente tem algumas características comuns que nos faz pensar que essa dor tem característica muscular, tá? Então, primeira coisa, né? Primeiro item aqui, ó. A dor surge quando o músculo em disfunção é colocado à prova. Como eu disse, deltóide anterior, fez a contração, dói. Caso seja uma dor suave, você pode pedir uma contração isométrica, colocar uma pressão aqui no braço, pedir para ele sustentar. Isso você pode fazer com qualquer músculo, né? E a dor se manifesta em maior intensidade. Então eu penso na parte muscular. Outra coisa, o segmento articular relacionado àquela região pode se apresentar com limitação de movimento ou movimento compensatório. Por exemplo, se a gente está falando do ombro, pode ser que ele não consiga completar o movimento e a gente pensa, pô, será que é uma dor no ombro? Não, às vezes é a musculatura que não está tendo capacidade de fazer o movimento porque ela está lesionada. Ou de repente, para ele fazer esse mesmo movimento, ele compensa de alguma maneira. Ele ajuda com outra mão, sei lá, ele vai fazer alguma estratégia para compensar aquele músculo que não está sendo capaz de agir naturalmente. Então ele pode usar artifícios de contrair outra musculatura e ele compensa com o movimento, né, em função dessa dor a nível muscular. Lembrando que essas compensações também podem ter característica a nível articular, tá? Então a gente vai ter que saber diferenciar isso. O movimento oposto, coloquei entre parênteses, que estira o músculo, pode provocar um certo rebote por um espasmo muscular. Ou seja, se o deltóide anterior faz a flexão do ombro, se você tiver que exigir um movimento de extensão, sabe, parece que ele vai dando umas freadas, como se estivesse fibrilando. Então isso também pode nos dar um direcionamento de ser uma característica muscular. A característica da dor é normal que seja em queimação ou tensão. Tá? Então ele pode relatar tensão mesmo no músculo, duro, uma sensação de queimação. Isso pode ter característica muscular. Lembrando que a queimação também pode ser ligamentar. Então a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre o ligamento, tá? Mas ele pode se apresentar com essa característica, sensação de queimação ou de tensão na parte muscular. A palpação, ele pode sentir dor. Então se eu estou falando do trapézio, ele pode, ou de qualquer músculo, né? Ele ter os famosos trigger points, né? E ser pontos realmente de mais dor. E o fato de tocar em certos pontos, né, de mais dor, essa área pode espalhar um pouco mais, que é o que nós chamamos também de dor referida. Tá? Então, ela pode espalhar por ser a área mesmo da musculatura, mas ela também pode apresentar dor referida, que é interessante, eu já mostrei isso aqui em outras aulas,